Olá, iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje com a doutora psicóloga, doutora Irene Cardotti Bocalandro. Falei certo, doutora? Sim, Ah, sim. é uma alegria tê-la aqui em nosso programa para falar de um assunto que você pode estar pensando aí, puxa, mas uma psicóloga, num programa de empreendedorismo, você vai ver que tem tudo a ver. Nós vamos falar sobre constelação. É um assunto muito intrigante, muito importante e e aí nós vamos saber se é uma filosofia, se é um estudo, se é uma ciência, se é uma crença, uma religião, mas esse contexto da constelação, ele tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo e se encaixa perfeitamente na vida das pessoas e na vida das empresas. Doutora Irene, seja muito bem-vinda aqui ao Invista, Aprendendo com Quem Faz. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E será um prazer. Legal. Bom, vamos iniciar da seguinte forma. Os nossos telespectadores gostam de saber as origens das pessoas, de onde elas são, a sua formação. Você, aliás, eu estou tirando doutora, me permita. É Irene. Irene, você é formada em psicologia, já faz alguns anos. Bastante. E você iniciou como você me dizia, o interesse, logo depois de formada, sobre determinados assuntos que canalizou para a constelação, é isso? Olha, eu me formei, né, em 79 e mesmo na faculdade eu já comecei a fazer algumas especializações, que eu já sabia que eu queria a área clínica, embora eu trabalhei também em empresa, que foi muito bom, muito útil, por um período, e montei um departamento de seleção, de RH, mas vi que minha vocação realmente era a parte clínica. Então eu fiz muitas especializações, tanto nacionais como internacionais. E comecei também a fazer a formação de terapia familiar sistêmica, que é diferente um pouco da constelação. Mas quando as constelações chegaram para mim, foi muito assim, completou, Sei. fez uma junção muito boa. Por quê? Porque eu já tinha a formação sistêmica do pensamento sistêmico, da velha sistêmica, da nova sistêmica. E as constelações, que quem criou foi Bert Hellinger, né, que é um alemão, filósofo, que é vivo, que hoje, esse mês, tem 91 anos, 91, 92, vem ao Brasil. Ano passado veio 3 vezes, esse ano virá também. Então, o que aconteceu? Com as constelações, o meu olhar ampliou-se nessa abordagem sistêmica. E também, com as minhas outras formações, só veio agregar. Então, o corpo também, a linguagem corporal também é muito importante nesse trabalho, né? Que o corpo fala. Sim, E o corpo fala muito antes do nosso verbal. sim. Se nós prestarmos atenção, ele nos diz muita coisa a nós mesmos e também ao outro. Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito. Eu dou formação aqui em São Paulo, dou formação no Rio Grande do Sul, ligado à Universidade de Caxias do Sul. Dou a formação também de constelações no Paraná, em várias cidades. Trabalho em Goiânia, faço também lá constelações 3 vezes ao ano. E vai começar uma formação também agora em agosto. Então, é um trabalho que, assim, eu faço tanto individual como em grupo, né? Em grupo, eu tenho no meu consultório um salão que é disponível, alugo, e
individual eu faço no meu consultório. E também sou psicoterapeuta e atendo com abordagem sistêmica e com outros recursos que eu tenho de formação. Eu tenho 14 especializações, de 4 a 5 anos. Eu gosto muito de estudar. Então, isso eu acho que é um empreendedorismo em mim. Sim. Porque eu vejo assim, quem empreende em si mesmo também tem olhos para empreender em outros segmentos da vida. O primeiro investimento é na própria pessoa. Pessoa, né? Não é verdade? E assim, se você está bem, as coisas caminham também para o bem. E esse estudo, aliás, vamos começar, vamos chamar do nome certo. O que é a constelação? Eu queria uma definição sua do que é constelação. Tá. Constelação familiar, ela pode ser familiar, empresarial, pedagógica, pode ser aplicada em vários segmentos. Né? Sim. O que é constelação? Na verdade, essa é a nossa tradução no Brasil. Né? Uhum. Lá fora chama-se colocações. Mas eu acho que foi um nome bem interessante ter colocado de constelações. É como constelar mesmo, né? Como do universo. A constelação é uma técnica, eu diria, terapêutica, com abordagem fenomenológica, que é usada dentro dos sistemas familiares, dentro das empresas, dentro das escolas hoje, e hoje dentro do direito. As constelações estão entrando também na parte do direito. Então, tem muitos juízes que estão usando as constelações para mediações de conflito. E tem dado muito bom resultado. Por exemplo, numa separação, filho não tem que escolher com quem fica pai e mãe, porque filho é dos dois. Uhum. Você concorda? Sim. E isto tem um dano para a criança, ou para o jovem, para o adolescente. Então, hoje, com essa abordagem que está sendo muito usada, inclusive em Brasília, no Nordeste, em São Paulo também, em Minas, no Mato Grosso. O que acontece? A criança é poupada e os pais, em vez de ficar numa disputas muitas vezes, tem o conflito muito mais bem resolvido. Por quê? Através das constelações, coloca-se o sistema de um e o sistema familiar do outro. E ambos podem olhar o que interrompeu essa ligação de uma forma mais pacífica, mais serena. E mais, assim, com um acordo melhor, sem aquelas disputas, até financeiras. Né? E na constelação, aí, pegando bem esse gancho aí da harmonia, eu acho que um nome, uma palavra-chave, pelo que eu estou entendendo, é a harmonia das coisas, a energia, uma boa energia circulando, cada um dá o nome que quiser, mas eu acho que você sente quando você está próximo de uma pessoa, e aí nós entendemos também, o telespectador, com certeza, tem gente que a gente chega perto, parece que dá uma vibração, e tem outras que a gente quer ficar perto, né? Quer mais. Então, quer mais, né? Mais. É interessante, quando você fala de fenomenologia, é um pouco desse sentimento também, né? E aí a constelação... Da empatia, da ressonância, né? Sim, sim, sim. E a constelação é no sentido mesmo de energia. É no sentido de você colocar ordem dentro dos sistemas. Então, assim, muitas vezes um casal, né, se encontra, tem um filho ou uma filha. Essa criança, esse jovem ou esse adulto, ele traz a história de todos os seus ancestrais, não só do pai e da mãe, de avós, bisavós, tataravós e até da origem de onde vieram.
E às vezes tem algo que aconteceu nesse sistema familiar que teve algum dano, ou alguém ficou excluído, ou tem muitas doenças, ou não foram, ou tem injustiças. Esta pessoa, muitas vezes, começa a fazer as coisas na vida e as coisas não acontecem. Na constelação, um dos princípios é a hierarquia. Então, quando você é colocado, você escolhe alguém, você fala o tema, não precisa dar detalhes do que aconteceu. Você escolhe os representantes para ser esse teu sistema, esse campo que é criado energético, que é o campo morfogenético, que é o Drake chama, ele vai dando uma forma e uma ressonância, e aquilo vai se movimentando energeticamente e as coisas vão se colocando no lugar. Diante disso, o que acontece? A pessoa que foi constelada, ela fica muito mais leve, muito mais livre, e ela pode olhar para aquilo que estava no inconsciente e oculto no sistema. Que a gente não tem conhecimento de tudo na vida, da nossa história. E assim, às vezes tem segredos, e às vezes não é nem por segredo, às vezes não tem mesmo. Por falta de consciência mesmo. Não temos mesmo. Às vezes você faz um padrão de vida tão repetitivo, você não sabe nem por que você está fazendo. E nós herdamos do nosso sistema coisas muito positivas, mas também herdamos coisas bastante pesadas e negativas. E quando você pode deixar a quem pertence com respeito, com amor, honrando, agradecendo, você não precisa carregar em você, mesmo no teu físico, na tua vida, na tua história, na tua seguinte história, né, que você constrói, o mesmo padrão. Mas, Irene, eu queria fazer um corte aí para te perguntar uma coisa. As pessoas que estão nos assistindo, e eu fiquei com essa dúvida também, tem gente que você fala e ela é meio repetitiva no padrão. Parece, não, eu tive uma educação muito rígida, a minha mãe era isso, o meu pai era aquilo, e aí parece que a pessoa justifica a sua falta de humor, a sua chatice, por conta dos pais, né? Mas olha, nós vamos deixar o nosso telespectador curioso, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho você vai me responder. A pessoa não precisa ser tão chata e jogar a culpa nos pais, não é verdade? Sim. Já já você vai ter a resposta aqui com a Irene, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. E eu quero aproveitar esse início no segundo bloco aqui para agradecer aos nossos parceiros, as TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo que repetem aí o nosso programa, que recebem o nosso programa, e a você que está nos assistindo em todos os 4 cantos do estado, nosso muito obrigado. Hoje nós temos aqui a doutora Irene, que é uma psicóloga há mais de 30 anos e tem aí um trabalho muito legal, e nós estamos abordando esse tema hoje das constelações. Doutora Irene, nós falávamos aí, ficou no ar uma pergunta, né, que muita gente justifica aí o seu mau humor e outras coisas em cima dos pais. Os pais realmente são importantes, né? Sim, são importantíssimos, mas não são a causa, né? Essa história de ficar o tempo todo falando por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa de... Não resolve a vida. Né? Quando você é criança, isso é justificável. Quando você se torna um adulto, o seu eu adulto tem que se compromissar em resolver suas coisas,
Então, ir buscar ajuda terapêutica, ir buscar recursos de constelação, ir buscar, sabe, outras formas, meditação, para você poder ser o responsável pelas suas escolhas. Uhum. Porque pai e mãe deram o que foi possível. Uhum. Se não deu mais, faltou, vai buscar. Porque eles deram o que foi possível e o melhor que tinham. Ficar culpabilizando alguém, você não sai do lugar. Isso a gente encontra muito no mundo empresarial. Porque minha colega, porque meu colega, porque meu chefe, porque isso. Gente... Responsabilizar alguém. Sempre o outro. E eu, onde estou nessa história? Eu é que sou responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, pelo meu conhecimento. Se eu não estou bem nessa empresa, eu agradeço, eu respeito e vou buscar uma outra. Diga, agradeço o tempo que fiquei aqui, agradeço o que aprendi, agora quero novas possibilidades. Isso é sair bem das coisas, Sim. deixar as portas e a energia fluir. Sim. Não precisa romper para sair. O filho não precisa romper com pai e mãe para sair de casa. Muito bom. Doutora Irene, doutora Helena Cardotti, nós vamos abrir também para os nossos telespectadores que queiram mandar as suas perguntas, questionamentos, opiniões. Você pode usar o WhatsApp, o código 11 981 420 208. 981 420 208. Você pode mandar a sua participação, que se der tempo nós vamos passar para a doutora Irene, porque está muito interessante. Bom, falamos na constelação familiar. Agora, tem a constelação que você faz também, empresarial. Sim. E aí, é um dado importante, porque no Brasil, nós lembrávamos agora há pouco, no Brasil tem muitas empresas que são familiares. E muitas, nós já entrevistamos aqui, dão certo, mas tem algumas, parece que ficam a vida inteira patinando, doutora. A constelação aborda isso? Sim, aborda sim. Até nós estávamos falando um pouco antes, né? Eu tenho feito muitas constelações de empresas familiares, porque a maioria realmente acaba caindo no sistema mesmo da família. Vem a terceira geração, primeira, segunda, terceira geração. Tem empresas que já estão na quarta geração. O que acontece? Às vezes, tem muitas que dão muito, muito certo. E muitas fizeram, sim, constelações. É que não é dito, não se precisa falar nome de empresa, quem são, nada disso, porque na constelação não se expõe. Mesmo Sim. quando vem um político, não precisa saber quem é, de onde é. Então, o que acontece com a constelação empresarial? Você tem muito que saber quem é o fundador. O fundador tem que ser respeitado, a hierarquia. E muito bem claro as definições de cargo. Porque, às vezes, um põe um filho, o outro não põe. Não que tenha que ser tudo igual, mas tem que ser bem organizado hierarquicamente. Não pode querer um passar a perna no outro. Sim. Mesmo aquele que não trabalha, muitas vezes, na empresa familiar, mas ele também pertence a essa empresa, se é de uma herança. Ele tem que ser visto, acolhido e, assim, vai receber o que lhe cabe, óbvio, mas não pode ser excluído. Se você exclui algo de uma empresa ou danifica alguém, a empresa dá um problema. Isso está provado já. Agora, se você tem a coisa da justiça, da organização, do respeito ao seu funcionário se sente bem, o seu filho, ou o seu neto, ou o seu irmão, ou a sua cunhada, às vezes morre um irmão, a cunhada e os herdeiros passam a ter o direito, aí começa a ter uns emaranhamentos, pode estar certo que a empresa não anda. Até para lançar um produto, as constelações ajudam. Se aquele produto será bom para o mercado,
será benéfico para o mercado, se terá clientes para esse produto. Até hospitais já fizemos constelações de nome, se a filial seria boa, em qual bairro ou não. Não vou nem citar o hospital, que isso não vem ao caso. Sim. Mas tem pessoas hoje no mundo empresarial que utilizam muito o recurso das constelações. Irene, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Dá para nós abstrairmos também para o mundo político, que você está falando alguns conceitos que são muito interessantes, em especial, a gente já viu o conceito da lei do retorno, se a gente faz o bem, a gente recebe o bem, tem vários, e se faz o mal também vai receber do mesmo jeito. E se você tá mal, você só vai acontecer coisas ruins também, né? Não Com certeza. Não vamos ser poliano, claro. A sim. gente tem que ter atitude. Sim. Mas do coração. Sim. Não é o fazer por fazer. E dá para nós abstrairmos com o momento político que nós estamos passando, dá para nós chegarmos ao nível de abstrair que os políticos estão sendo questionados, está aí as lava-jatos da vida, está aí as cobranças da sociedade, e nós temos que cobrar mesmo, não é? Será que está aí uma cobrança aí, o universo está cobrando, o sistema está cobrando o que foi feito aí de 500 anos de espoliação aí desde que foi descoberto o Brasil, foi achado? Eu acho que sim. Na minha, assim, visão, né? A minha forma como eu olho sistemicamente o mundo, não é só o nosso país. Eu acho que está sendo, sim, um reparar dos danos que foram feitos bem lá atrás. Dos escravos, dos nossos índios, das terras. Até a terra está dizendo, né, no planeta. É verdade. Ele está respondendo. Está nos cobrando, né? Está cobrando o que a gente está danificando. Os acidentes aí que estão acontecendo na natureza, enfim. Isso não é uma cobrança também? Verdade. Assim, de você poder olhar e poder fazer diferente? Com certeza. Dar diferente. Então, tem aí sim uma cobrança da natureza, uma cobrança, eu acho que de uma energia maior. Eu acredito em Deus, né? Cada um dá o nome que quiser, mas eu acredito que tem uma energia que Desse criou universo, tudo, né? isso, né? Que criou o universo, criou as pessoas, criou tudo. Cada um chega a Deus, chega a essa energia como quiser e dá o nome que quiser, mas enfim, existe, e aí se você fizer o bem ou o mal, você vai receber. Não tenha dúvida. Alice Camargo, final do telefone 9018, ela pergunta aqui, e essa pergunta é meio que universal, eu tenho certeza disso. Como conviver com uma pessoa chata na empresa? Essa deve ser uma pergunta universal, não? Então, em primeiro lugar, olhe para essa pessoa e veja o que essa chatice dela lhe incomoda. Aonde isto lhe pega? Aonde será que você também pode ter algo chato, desagradável? Porque se está te incomodando tanto, é porque você, quando olha para essa pessoa, algo... Você se identifica nela. Com alguma coisa não consciente. Sim. Muitas vezes inconsciente. Mas se me incomoda tanto, o que é meu nisto? Sim. Olhe primeiro para você, que talvez essa pessoa se torne menos chata. É verdade. E que incomode menos. Para quem faz terapia, como eu, há muito tempo, você acaba descobrindo que muitas coisas que, se você vê uma pessoa chata, ranziza, não sei, olha para o espelho e dá uma olhadinha se você não é essa pessoa que você está criticando. É mais ou menos isso, Onde não? Onde está isso dentro Onde está isso de na você. gente, né? E quando você olha para o outro que passa a te incomodar tanto, é porque algo você está se vendo. Sim. E assim, se realmente olhou e viu que ela continua chata, olha para trás e olha o que será que aconteceu com essa pessoa quando criança, que a tornou tão pesada, tão desagradável. Se tivesse olhar de compor isto, também não vai te pegar tanto. Olha, eu vou te passar algumas perguntas aqui, não vai dar para nós
respondermos, porque o tempo já está chegando ao finalzinho aí. Já fica o convite para uma outra vinda, porque as perguntas estão chegando e é um papo muito agradável. O Antônio Costa, a constelação para as empresas familiares, pode trazer prosperidade para essa família? Uma pergunta. Sim. Qual o tipo de hierarquia e qual a senhora menciona? O pai deve ser obedecido, é isso? Mas enfim, não vai dar para você responder com muito mais rapidamente. Não é questão de obedecer, é questão de respeitar. Mesmo que eu pense diferente do meu pai ou da minha mãe, porque a época é outros momentos são outros, mas eu respeito e aquilo é bom para ele e eu fazê-lo compreender que eu penso diferente. Lênia, você vai ter no dia 18 uma atividade, eu queria que você convidasse os nossos telespectadores. Dia 18 agora, na quinta-feira, 18 de maio, eu tenho um grupo que começa às 19 horas até às 22h30, na rua Jericó, 255, no térreo. Será um prazer, quem quiser conhecer o trabalho em grupo, é só aparecer. E quem tiver interesse também pode me ligar, porque eu passo as datas do ano todo. Legal. Eu trabalho aqui em Goiânia, Piracicaba, Campinas. Domingo eu fiz em Piracicaba, sábado eu fiz em São Paulo. No final do mês eu estarei em Toledo, em junho em Goiânia, depois Caxias do Sul. Corrido, o Brasil inteiro aí. Será um prazer, também faço individual. Quem não quer, às vezes não pode, numa quinta-feira, pode marcar um horário. Muito bom. Bom, eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, sempre trazendo alguma coisa boa para você. E infelizmente o nosso programa encerrou e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.